Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolhainvestir sempre. E hoje estamos com uma edição super especial. Vamos falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo. É um assunto que é extremamente negligenciado dentro do mundo dos investimentos. Mas isso é fundamental, pessoal. Nós vamos falar hoje com o Arthur Starling, ele que é advogado, formado pelo UniCeub, aqui de Brasília, tem pós-graduação em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Damásio. E ele é extremamente especializado justamente nessa questão de sucessão patrimonial, enfim, de direito sucessório, né, de como se prevenir em situações onde tem que haver uma troca de patrimônio entre gerações, né, enfim, trocas empresariais também. Então, é um assunto bem importante. Em geral, as pessoas procrastinam demais isso, deixam muito para depois. Então, é super importante a gente falar sobre isso aqui. Arthur, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, cara. Seja bem-vindo. E antes de eu já te passar a bola, eu só queria te fazer uma pergunta. Quem é o Arthur Starling? Obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O Arthur Starling primeiro, um apaixonado por esportes, é o que me move, né? Mas, em segundo, um cara apaixonado por proteger o patrimônio dos meus clientes. Eu percebo que eu tenho muitos amigos empresários, vivo no meio de empresários e percebo que tem pouco conhecimento acerca dos riscos que eles mesmos têm na sua atividade e dos riscos que a família lhes traz, não no mau sentido, mas falecimento, noras, genros que entram na família, patrimônio que deve ser dividido, falecimento, com quem vai ficar, quem vai administrar e a continuidade do negócio, especialmente em empresas familiares, em que depende do patriarca, da matriarca, como é que fica a sucessão da empresa, sendo que geralmente é ela que sustenta toda a família. A maioria das empresas, 70% não chegam à segunda geração, justamente por falta de um planejamento sucessório, e daquelas que chegam, somente 5% conseguem chegar à terceira, porque ninguém sabe como suceder, como continuar o negócio e como fazer com que esses bens sejam transmitidos e tenham perenidade, tenham continuidade para as próximas gerações. Que legal, cara. Pô, muito interessante esse assunto. E Arthur, só para entender, que esporte que você curte, cara? Ixi, bicho, eu sou um jogador de basquete, sim, apaixonado, né? Sempre gostei de basquete, mas escalada. Quando eu morei no Rio de Janeiro, aprendi a escalar, então escalei o Pão de Açúcar, escalei vários morros lá que você olha pela cidade, eu provavelmente já subi ali. Então, assim, esportes outdoor, eu sou judoca, faixa marrom, né, de judô, então tem vários esportes que eu adoro aí. Que legal, cara. Só para compartilhar um bastidor, pessoal, eu sou amigão também do irmão do Arthur, o Guilherme. A gente estudou juntos, né? E aí, só que, pô, faz muitos anos, algumas décadas aí, e eles são gêmeos, cara. E eu confundi os dois, pô, mas me perdoe aí. Se vocês fossem um pouquinho mais diferentes, eu acertava. O que acontece de ter gente na rua que veio me chamar de Guilherme é impressionante, viu? Não, bem legal, cara. E aí, então, enfim, pô, que loucura, né? A gente estudou junto ali na quinta série, eu e o irmão, né, do Arthur, também estava tudo junto ali no mesmo colégio. E aí agora a gente se encontrou profissionalmente, né, pô, eu buscando, né, falar sobre esse assunto e cai justamente o Instagram me traz o perfil do Arthur, muito bacana. Arthur, cara, eu queria aproveitar então o nosso tempo e já te fazer várias perguntas que eu já fui compilando ao longo desses dias antes do nosso bate-papo e realmente pegar dicas importantes aí contigo para os nossos telespectadores. Cara, a primeira pergunta que eu te faço sobre isso, eu acho que é a mais simples e ao mesmo tempo não é tão trivial, né, relativamente complexa, é o seguinte: previdência, né? É um grande instrumento utilizado para sucessão. Eu sou head de previdência aqui da Nipur, né? A gente conversa bastante sobre isso. Te pergunto, existe cobrança de TCMD sobre previdência? Rapaz, já começa com a pergunta mais complexa que pode ter, né? Agora, antes de responder, eu vou aproveitar, como a gente fala de planejamento sucessório, a maioria das pessoas vai entender que é só holding. Aqui vai um alerta. Não, definitivamente não. E holding não evita a necessidade de outros instrumentos, dentre eles a previdência privada. Dito isso, vamos lá tentar responder essa pergunta cabulosa e cabeluda
que, bom, a gente aprende que previdência privada não entra em inventário e não incide imposto de transmissão. Por que que a gente aprende isso? Porque a gente aprende que ela tem natureza de seguro, uma natureza securitária. Acontece que a teoria é uma coisa, a prática é outra completamente diferente. Acaba que doutrina, jurisprudência não se entendem. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência existem entendimentos diversos falando que deve sim incidir imposto de transmissão causa-morte sobre a previdência privada, porque não tem natureza securitária, tem natureza de investimento, porque você pode fazer aportes regulares dos valores que você quiser, você pode parar de fazer aporte durante o tempo, depois continuar, você pode resgatar. Então, essa facilidade de trânsito da Previdência teria, na cabeça de alguns, a natureza de investimento, afastando, assim, a natureza de seguro. E aí eles entendem que deve incidir. Inclusive, alguns estados legislam, o imposto é de competência estadual, então cada estado tem uma legislação, tá, gente? Então, nós temos várias legislações aí Brasil afora, e boa parte deles tributa a previdência privada e direto na fonte, o que dificulta para a gente, mas tem solução, tá? Então, assim, numa primeira resposta é que não tributa, mas na prática acaba sim sendo tributado, mas essa primeira minha resposta ainda não responde tudo. Tem um aprofundamento que seria a questão de ser o PGBL ou o VGBL, tá? Chegou-se à discussão no STJ, e o STJ é o responsável, né, o tribunal responsável por pacificar esse entendimento. Então, esperamos que lá a gente tenha já alcançado essa pacificação, certo? Errado. Não está nada pacificado, nem mesmo lá no STJ. Uma parte do STJ diz que tem natureza de seguro de vida, portanto, não incide o ITCMD, especialmente aqui o VGBL, tá? E uma outra parte do STJ diz que tem natureza de investimento, incide o imposto, tem que entrar em inventário. Nós estamos aí nessa discussão, até mesmo dentro do STJ, vai ser levado ainda para o plenário, onde todos os ministros do STJ vão dar uma decisão final. Espero que eles consigam dar essa decisão e crie um equilíbrio, pelo menos um norte, para a gente saber se vai ter ou não vai ter essa incidência. Então, hoje, a resposta é que depende. Depende do Estado, depende se é PGBL, se é VGBL, e depende exatamente do que está acontecendo aí no seu caso concreto. Perfeito. E aí, abrindo um pouco o miolo, né? O que a gente tem ouvido muito é o seguinte, olha, os casos de VGBL, a jurisprudência tem sido muito mais favorável. Até o pessoal já ouviu falar coisa tipo assim, 99% do VGBL, quem é tributado, que recorre, ganha. E no caso do PGBL, seria o contrário. A maioria perde. Que aí no PGBL, como tem a dedução fiscal lá do imposto de renda, aí teria realmente essa natureza de investimento e aí o pessoal tributa o ITCMD no PGBL em maioria dos casos. Como é que você vê isso assim, em relação à jurisprudência? A jurisprudência está mais ou menos isso. Realmente, no VGBL, você vai conseguir, com certa tranquilidade, afastar a tributação. Tá? A questão é que a gente pode buscar isso previamente ou depois que é tributado, né? Como eu disse, alguns estados tributam na fonte. Então, você vai pedir, faleceu fulano, eu sou beneficiário. Tá bom, toma aí a sua previdência. Aí você vai ver, opa, tirou um valorzinho aqui que não era para ter saído, né? E aí você tem que buscar na justiça recuperar. Ou você se antecipa e fala, opa, eu quero meu PGBL, mas já entrei na justiça, fiz um pedido, foi deferido, não retire, me pague integralmente. Tem alguns caminhos a seguir aí. A questão é, mesmo tendo, como você disse, Gabriel, 90% do VGBL, você consegue decisões favorável, é sempre um problema, né? Porque você pode estar dentro dos 10% da cabeça do juiz que não entende dessa forma, e aí vai te dar trabalho, vai ter que subir, tem que discutir isso, né? A questão o problema é que tudo isso gera incerteza para todos nós, né? Então, quando o cliente chega para mim, então previdência privada é tranquilo, né? Já dou um pulo aqui, já dou uma ajeitada na cadeira, porque, cara, tem uma série de coisas que tem que explicar.
tem que analisar para saber as chances, né, de êxito, se vai ou não incidir o imposto aí no caso concreto. E se incidir mesmo assim, tomar as medidas. E no caso do PGBL, então, a maioria seria realmente pela incidência, a maioria dos casos? Sim, a maioria dos casos é pela incidência. Isso já tem sido aí uma pequena derrotazinha nossa aí de quem trabalha com planejamento, mas nada que a gente não consiga vai passar, né? Então, você tem o PGBL, então que tal a gente pensar em fazer um VGBL, que temos maior segurança, temos, por enquanto, essa questão, pensando no futuro, de não tributar, nos dar elementos, nos dar força para conseguir isso. Falar, a gente trabalha com planejamento patrimonial sucessório, a gente tem que se antecipar aos problemas. Quando nós sabemos que a Previdência é um tema espinhoso e pode ter problemas, a gente já sabe que caminhando por esse lado do PGBL, os problemas estão mais evidentes, são mais difíceis, então faz mais sentido, em vez de ir para a esquerda, vamos para a direita, pegar um caminho que está um pouco mais fácil. Né? Entendi. Não, legal. E aí uma outra pergunta que vem sempre acoplada a essa, né? Os clientes questionam muito. Previdência nunca entra em inventário ou tem exceções? Previdência vai entrar em inventário quando se entender que não tem natureza securitária, né? Esse vai ser o nosso problema aqui. Está dentro dessa discussão do VGBL, se incide ou não o ITCMD. Se incide o ITCMD é porque ele tem que estar dentro do inventário, pagar o imposto e distribuir entre as pessoas. Isso gera um outro problema, porque a previdência privada, em tese, nós podemos beneficiar quem a gente quiser. A gente não precisa beneficiar necessariamente um herdeiro necessário, né? O herdeiro necessário, para quem não sabe, são aqueles herdeiros que a lei diz que devem necessariamente receber um valor da herança, uma parte da herança que é 50%, que são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc., os ascendentes, pais, avós, bisavós, etc., e cônjuge ou, aí eu incluo o companheiro por conta de decisões recentes do STF. Tá? Então, esses são os herdeiros necessários. Existindo eles, em tese, você tem que receber. Mas a previdência privada permite que você beneficie outras pessoas. Você pode beneficiar mais o seu cônjuge, mais um dos filhos. Agora, quando você diz que, opa, peraí, a previdência privada tem que entrar em inventário, você acaba perdendo esse benefício que você tinha. Porque, olha, você tem que entrar em inventário, tem que partilhar entre todos. E aí você meio que perde o benefício dele. Então, isso que eu ia te perguntar. Digamos que fosse um VGBL, para fugir um pouco da discussão ali, da polêmica, né? E aí o cliente resolveu deixar tudo, pegar um caso esdrúxulo aqui, só para pegar a situação. Então, o cliente decide deixar tudo para uma amante. Ele não deixa nem para a esposa, nem para os filhos. E aí, vai receber ou só a parte que não é a legítima? Ele só vai poder deixar o que não for a legítima, que chama, né? Isso é interessante, porque aí a gente entra, a depender do quanto que foi colocado nessa previdência, a gente entra em fraudes, né? Bom, mas um passo atrás. Amante é uma situação muito delicada. Nós temos decisão recente do STJ reforçando a sua jurisprudência já antiga e reforçando o que está na lei de que amante não pode ser beneficiária de seguro de vida. Se nós dizemos que o VGBL tem natureza securitária, ela também não pode ser beneficiária da previdência privada. Então, esse é um problema que a gente ataca e já tem que ficar atento. E aí já está aqui a solução. Não pode ser beneficiária. Mas vamos pegar esse seu caso e mudar. Vamos dizer que tenho 3 filhos, uma esposa e tem um amigo que eu quero beneficiar. E eu pego todo o meu dinheiro, já com 85 anos, já pego todas as minhas reservas e coloco numa previdência e beneficio esse amigo. De modo que, quando eu faleço, os meus herdeiros não recebem nada, mas quem vai receber vai ser outra pessoa. Ora, há uma evidente burla a direitos hereditários e sucessórios, de modo que você provavelmente consegue reaver esse dinheiro, mesmo sendo VGBL, não inventário, não paga imposto de renda, não tem que estar lá, você, opa, aconteceu um problema aqui, você pega esse valor e traz de volta para aí sim partilhar. A regra no VGBL é que ele não vai entrar, desde que tenha sido feito dentro dos parâmetros legais. Tá?
Se a gente percebe que existe uma burla, ou tentativa de burlar direitos, a gente vai realmente conseguir desfazer isso e trazer para o inventário. Existem várias jurisprudências nesse sentido, e o mais comum é que isso ocorra, geralmente, para burlar o direito da esposa, para burlar o direito de um dos filhos, geralmente um filho fora do casamento. Então, você pega esse dinheiro todo, coloca como beneficiário os 3 filhos legítimos, né, havidos dentro do casamento, tirando o de fora, para que ele não tenha direitos, não venha receber nada. Isso é um planejamento mal feito, porque você põe em risco todo o patrimônio da família que esse filho fora vai conseguir alcançar. Ou, ao tentar burlar com a esposa para beneficiar os filhos, você também vai criar uma fragilidade que vai criar mais confusão, vai criar brigas, ao invés de dar segurança para a família, né? Que é o que a gente deseja quando faz um planejamento patrimonial sucessório. Show. Aí deixa eu te perguntar se você manja dessa parte que seria, eu imagino, algo um pouco operacional. Então, vamos dizer que eu fiz isso, eu botei tudo para um amigo meu. A seguradora, ela vai investigar alguma coisa ou ela paga e aí algum prejudicado que corra atrás? Como que é isso, você sabe dizer? Cara, vamos lá. A lei do Código Civil diz que quando você coloca um beneficiário, você deve justificar quem é esse beneficiário. Você indicar lá, meu filho, minha esposa e tudo. É um grande amigo da família. Tudo bem, é o máximo que você tem que fazer ali. Mas a família vai ficar sabendo. Ora, eu sei que meu pai tem 100 milhões e a gente recebe 10, o que aconteceu com os 90, né? Cara, tem uma coisa que acontece no inventário é que quando tem burla, quando tem fraude, as pessoas ficam sabendo. A conversinha chega, sempre fica sabendo. Se alguém fica sabendo, chega na pessoa e descobre. Então, assim, o ônus, na verdade, vai ser muito mais dos prejudicados de descobrir isso e tomar as medidas, tá? Nem tanto da seguradora. Mas pode-se pensar no caso de responsabilizá-lo se era possível saber, né? Um grande volume, de uma vez só, e não tomou nenhum grandes cuidados. Porque uma pessoa que não ele declara que tem filhos, mas está colocando para pessoas que não é o filho, talvez eu, como seguradora, ficasse um pouco com a orelhinha em pé, falo, mas espera aí, então faz uma declaração melhor aqui para mim, explica mais porque eu tomaria mais cautelas em relação a isso. Entendi. E aí uma outra pergunta também muito recorrente, bem simples. E se o beneficiário for um menor? Como é que funciona isso? A pessoa faleceu, é um menor e é menor no momento do recebimento. O que acontece? Excelente pergunta, que não tem nada de simples nessa pergunta, tá? Porque, vamos lá, o menor de idade, ele pode receber, pode ser beneficiário, mas se ele, sendo menor, ele não pode administrar esses bens. Mas sempre tem alguém que administra por ele, geralmente os genitores, os pais, né? Se este menor tem pais vivos, serão ambos que irão administrar esse bem em favor dele até que ele atinja a maioridade. Se tem só um dos pais vivos, será o pai que estiver vivo. Se não tiver nenhum dos pais vivos, quem for o tutor dele, nomeado, é quem estiver na guarda dele. Então, assim, a situação é basicamente isso. Ela se complica quando você, por exemplo, eu sou separado da mãe do meu filho, quero deixar um benefício a mais para o meu filho, ele é menor de idade e sei que a mãe não é capaz de administrar esse patrimônio. Seja porque ela tem vícios, seja porque ela se dá mal com dinheiro, não sabe mesmo administrar isso. Beleza. Então, seja porque você não confia no genitor, na mãe, eu não confio na mãe do meu filho, nós já estamos separados, para que ela administre, no caso da minha morte, os bens, o benefício que eu deixei para o meu filho, eu já nomeio uma outra pessoa, uma pessoa que irá administrar os bens do meu filho, deixado por mim, em favor do meu filho, tirando dela essa função. Então, assim, a resposta ela é simples no começo, os genitores, os pais, mas ela pode se tornar bastante complexa na medida que você talvez não confie no outro e não queira deixar a administração, a responsabilidade do outro genitor. Isso aí acontece muito na prática.
E, assim, uma curiosidade. E caso a criança não tenha ninguém, digamos que ela, pô, está num albergue público. E aí? O que acontece? A criança, ela geralmente tem alguém nomeando por ela. Se ela não for... Você me pegou agora, viu, Gabriel? Nunca me deparei com essa situação, mas pensando aqui, se não tem ninguém, uma pessoa física, o Estado é responsável. Tem que ter pelo menos a fiscalização do Ministério Público com esse dinheiro reservado em algum lugar para que, em algum momento, ela seja administrada. Talvez um Eu defensor, realmente agora... talvez É, não tenha um defensor para ajudar a administrar, né? Legal. Já tive a minha irmã trabalha como assistente social, ela já me citou um caso desse, que o guri lá estava no abrigo, mas tinha uma grana, né, que tinha sido deixado, mas enfim, ele não tinha parentes. Então, acaba que acontecendo mesmo. até estranho que, tendo capacidade, ele esteja no abrigo. Às vezes ele poderia estar num colégio, num internato, alguma coisa sendo puxado para aquele dinheiro, se o dinheiro for o suficiente para isso, né? Isso. Cara, perguntinha agora mais técnica da sua área. A holding pode fazer PGBL? Cara, excelente pergunta. A holding, ela pode fazer a contribuição, pode fazer o pagamento em favor dos sócios ou de quem seja lá dentro da holding. Tem que, porém, tomar alguns cuidados. A holding, ela tem, primeiro, é uma empresa operacional, ela tem rendas para poder fazer isso, e a gente tem que pensar numa questão contábil também, né? Da onde ela está tirando o capital para fazer esses acordos e ver qual será a consequência dentro da estrutura desta holding. Se ela é uma holding absolutamente inerte, não tem nenhum tipo de renda, talvez isso vai soar estranho, vai levantar bandeiras no fisco. Então, é uma estratégia que tem que ser muito pensada aí em conjunto, contador, advogado, os sócios da empresa, para entender exatamente qual o objetivo, primeiro, em se contratar essa previdência e se fazer isso por meio dessa holding. Então, assim, a princípio ela pode realizar os pagamentos, mas tem sempre que pensar mais detalhes na situação como um todo para entender se faz sentido, se vale a pena. E aí, então, por exemplo, se eu tenho um caso aqui de uma família que quer criar uma holding para ter um fundo exclusivo, né? Um fundo exclusivo de previdência. Nesse caso, esse fundo de previdência que estaria, né, dentro exclusivo ali para a holding, ele seria então um VGBL, é o mais normal? A família vai ter que pensar em escolha. Eu realmente não sei te responder agora o que seria o melhor para essa família. Teria que entender Tem o que caso avaliar a cada deles caso. para responder melhor. Mas, assim, em termos de vedações, uma holding pode, em tese, contratar um VGBL ou um PGBL, assim, a princípio. Sim. Show. E aí, agora, em relação ao seguro resgatável, do teu ponto de vista, né, de questão de sucessão, o que seria mais interessante, se é que dá para fazer essa comparação? Uma previdência ou um seguro resgatável? Cara, essa é uma pergunta excelente. Eu tenho uma preferência pelo seguro resgatável, desde que feito lá atrás, desde o começo, em situações economicamente favoráveis, né, para quem está contratando. Por quê? Porque a gente foge de toda a problemática que a gente já viu sobre a previdência privada. Tá? Então, a gente não entra em discussão se vai pagar ITCBD, se não vai, se vai no meio do caminho, você separa se vai partilhar o dinheiro ou não com o cônjuge. Já na previdência privada, a gente tem essa discussão, tá? E entende-se que, se estiver na fase de diferimento, as contribuições, você vai ter que se partilhar com o cônjuge, claro, depender do regime de bens do casamento. Então, o seguro de vida resgatável, ele traz um pouco mais de segurança para a gente em relação à previdência, o que não significa que a previdência não é um bom instrumento, aliás, um excelente instrumento nos casos em que ele faz mais sentido. E a gente pode imaginar uma pessoa cujos riscos são muito altos de cobertura, ou que as seguradoras não cobrem riscos de vida dele por qualquer motivo, ou já está numa idade muito avançada e é muito alto, e aí talvez faça mais sentido você sim utilizar a previdência para proteger essa vida e fazer o planejamento sucessório da transmissão destes bens, sabendo que tem todos aqueles riscos, todos aqueles problemas da jurisprudência que a gente vai ter que ter cuidado. E que ainda pode mudar, né? Falamos que o STJ ainda vai dar uma decisão definitiva a esse respeito
E a gente espera que seja algo abrangente e que realmente traga segurança ao tratar sobre previdência privada. Legal. E aí, assim, tentando pegar uma situação bem macro, assim, regra geral, você recomendaria constituir uma holding familiar em que situações, assim, para visar a sucessão? Sempre que tenha um patrimônio imobilizado, e quando digo imobilizado, são imóveis mesmo, você já tem vantagens para criar uma holding. O que não significa que a holding seja a melhor solução sempre para a família. Tem que entender os objetivos dessa família, a composição familiar, para saber se vai ser mais indicado. Mas sempre que uma família que tenha um grande patrimônio imobilizado, vamos dizer, quando eu digo grande em relação também à população normal, mediana, né? Se você tem 3 imóveis, 4 imóveis, já faz sentido você criar uma holding para criar uma camada de proteção para esse patrimônio e, mais que isso, já conseguir fazer a transmissão dos seus herdeiros num custo muito mais barato se comparado com o inventário, tá? A gente tem uma série de benefícios na legislação, quando a gente usa a estratégia da holding, que torna muito mais barato transmitir os bens, e aqui eu coloco entre aspas, porque na verdade você transmite as cotas da empresa e os bens estão dentro da empresa, do que se você transmite os bens pelo inventário. Assim, aí a gente tem que conversar mais uma meia hora para tratar desses detalhes aqui, mas fica mais vantajoso quando você tem bens imóveis, utilizar a holding familiar. Legal. Um case que o pessoal cita muito para a gente lá nos nossos treinamentos no XP é um case emblemático de uma família, né? Uma família bem, bem importante lá, acho que São Paulo, e o patriarca tinha R$ 1 bilhão. E, teoricamente, né, no case lá que passaram para a gente, todo esse recurso foi recebido pela família em menos de 30 dias, porque estava tudo numa previdência. Então, não teve inventário, não teve advogado, não teve dor de cabeça. Te pergunto, existe algum limite patrimonial em relação a essa situação em que a holding não vai servir ou que vai ter que passar por inventário de qualquer jeito? Não, veja, é interessante esse exemplo aí. Não sei se esse 1 bilhão era o patrimônio total, né? Mas foi o que foi passado pela Previdência. Se você respeitar a legítima, uma divisão entre os herdeiros e cônjuges e tudo mais, e, além disso, ninguém lá embaixo reclamar, vai ser uma estratégia que vai funcionar. A mesma coisa em relação à holding. A holding você vai ter os custos de criar a empresa, a manutenção da empresa ao longo do tempo, especialmente se ela for uma empresa operacional, que talvez tenha uma movimentação maior de contabilidade, aí você tem um custo com contadores e tudo mais para realizar, mas, no fundo, você consegue uma redução fantástica. A questão a previdência privada você realmente não vai pagar o ITCMD. Na holding, quando transmitir, você ainda paga o ITCMD sobre o valor das cotas, mas aí a gente consegue alíquotas muito mais baixas do que durante o inventário normal. Aí é uma questão de sentar e analisar a estrutura familiar. E, de novo, os riscos. Será que lá na frente o fisco não vai dizer, opa, faleceu, está passando por previdência, mas essa previdência tem que sim ser tributada por conta da nova legislação, para nova legislação ou da nova jurisprudência do STJ, que talvez diga, não, toda previdência privada tem que pagar o ITCMD, tem que entrar em inventário. E aí o planejamento perdeu a eficácia, né? Você acaba tendo um custo altíssimo só de imposto, se a gente pensar nesse 1 bilhão. Hoje, do jeito que está, faz sentido. Show de bola. Cara, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Vou te convidar para voltar aqui mais vezes, com certeza, para a gente também não deixar muito pesado o vídeo. Então, eu queria te agradecer muito, cara, e te passar aí para tuas considerações finais. Que isso, Gabriel. Eu que agradeço o convite aqui, estar com você nesse canal tão importante. As minhas considerações finais são que a gente não pode pensar em planejamento patrimonial sucessório de forma estanque. Tem que ser a holding, tem que ser a previdência. Opa, dá 2 passos para trás, analisa o tudo e vê quais vantagens a gente consegue com quais instrumentos. Existem muitos outros instrumentos que a gente pode utilizar para obter vantagens e uma transferência rápida e segura de patrimônio, desde o testamento, desde doações,
usufruto, cláusulas restritivas, previdência privada, seguro de vida, procuração com cláusula em causa própria, conta conjunta solidária, enfim, existe uma infinidade de instrumentos que nós podemos utilizar e devemos conjugar todos eles de modo a ter um planejamento refinado que vai atender às necessidades de cada uma família. Não existe uma fórmula pronta, não existe uma solução única que vai encaixar em todos. Definitivamente não existe isso. Show de bola. Arthur, muito obrigado. Pessoal, fiquem ligados nisso, tem que se antecipar, né? A principal questão é não procrastinar, né? Lembrar que isso é importante e a hora em que é o pior momento para pensar nisso é quando é tarde demais, né? Aí realmente é o pior momento. Então, é legal tentar se antecipar o quanto antes, beleza? Se Arthur, você está pensando nisso hoje, é porque já passou o horário de fazer, já devia ter feito antes. Muito bem, muito boa. Gente, então obrigado, valeu demais, Arthur. A gente vai com certeza conversar de novo, vou te trazer aqui várias vezes. Pessoal, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau!